guerra entre Israel e o Hamas estava prestes a completar 6 meses quando um ataque lançado a centenas de quilômetros do fronte deixou observadores internacionais atônitos pelo potencial de dar novos contornos ao conflito. We begin with a rapidly developing story out of Syria. Iranian state media is reporting that an Israeli airstrike has targeted the Iranian embassy compound in Damascus. No dia 1º de abril, Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria, matando ao menos 10 pessoas, entre elas um comandante das Forças Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. Cerca de 2 semanas depois, Teherã retaliou com uma chuva de mais de 300 drones e foguetes lançados contra solo israelense, que acabaram interceptados pelo Domo de Ferro, o avançado sistema antiaéreo do país. Após o revide iraniano, os Estados Unidos e a ONU entraram em campo na tentativa de desescalar o conflito. Mas mesmo sob pressão, o premier israelense Benjamin Netanyahu encampou uma nova ofensiva, lançando mais uma rajada de foguetes contra Teherã. Parecia que a guerra no Oriente Médio subiria de patamar, agora com o Irã, que até então limitava suas ações ao financiamento de grupos armados em outros países da região, sendo tragado por um envolvimento direto no confronto. Só que, ao que tudo indica, as agressões passaram por um cálculo político. Foi um dos momentos mais tensos dessas últimas décadas. Agora, existe também a análise de que esses ataques foram, de alguma maneira, coreografados, no sentido de que a resposta iraniana foi feita de maneira que não deflagrasse uma guerra maior, né? Uma preocupação de todo mundo, dos Estados Unidos, certamente, de outros países da região, de não começar uma guerra. Então o Irã parece que coordenou de alguma maneira com outros países da região, avisou eles de que faria esse ataque, parece que coordenou de alguma maneira com os Estados Unidos para dar tempo que todos esses projéteis fossem abatidos antes de chegar em Israel. A primeira ofensiva de Teherã, encampada diretamente contra território israelense, teve entre seus principais patrocinadores o presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto no dia 19 de maio após uma queda de helicóptero durante a travessia de uma área com alta nebulosidade no noroeste do país. Mas é pouco provável que sua morte mude a dinâmica política que rege a relação do Irã com seus vizinhos do Oriente Médio. A autoridade suprema da teocracia xiita é exercida pelo Ayatollah Ali Khamenei, liderança religiosa que na hierarquia iraniana está acima do presidente. Foi justamente a ascensão do regime dos ayatollahs ao poder que levou ao rompimento das relações entre Irã e Israel no final dos anos 70, dando início a um novo capítulo nos conflitos armados do Oriente Médio. E para entender essa teia de relações que conecta Teherã e Tel Aviv à guerra na faixa de Gaza, é preciso olhar para fora dessas fronteiras e esmiuçar o jogo de forças que tensionam a região. That we sooner or later can get settlement and stop the war in Palestine. The President and the Shah met for about an hour this morning. The Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship between the two countries. Tearful Shah of Iran left his country today on a vacation from which he may never return. And for the first time since violent anti-Shah protests began in Iran more than a year ago, there were celebrations in the streets of Tehran. Em 2023, poucas semanas antes dos ataques do Hamas de 7 de outubro, Netanyahu vociferava em um discurso na Assembleia Geral da ONU sobre a iminência de um tratado de paz entre seu país e a Arábia Saudita. But I believe that we are at the cusp of an even more dramatic breakthrough. An historic peace between Israel and Saudi Arabia. Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. Desde o final da década de 70, Tel Aviv tem tentado melhorar sua imagem entre seus vizinhos. A assinatura dos Acordos de Camp David, em 1978, normalizou as relações do país com o Egito, primeiro Estado árabe a reconhecer Israel. A Jordânia seguiu o mesmo caminho em 94 e Bahrein e Emirados Árabes Unidos em 2020. Uma aproximação com a Arábia Saudita, gigante da produção petrolífera e maior país da Península Arábica, seria um golpe definitivo contra os opositores de Tel Aviv, o que enfraqueceria a posição de atores regionais, que rejeitam a presença de Israel no Oriente Médio. Se a gente pensar que Israel é um país historicamente isolado na região, é um país que enfrenta a inimizade de todos os seus vizinhos, era um momento em que parecia que a situação poderia mudar, né? Que a região poderia se aproximar de Israel, que outros países poderiam normalizar suas relações. Uma das teorias para esse ataque do Hamas em 7 de outubro
é de que o Hamas queria justamente interromper essa aproximação. Assim como as outras negociações de paz entre árabes e judeus, as tratativas para a normalização das relações com os sauditas vinham sendo mediadas por Washington, aliado histórico de Tel Aviv e Riad. O governo Biden buscava maneiras de aumentar sua influência na região e responder a uma investida diplomática do seu principal rival no Oriente. Também em 2023, a China teve sucesso ao iniciar um processo de aproximação dos sauditas com outro inimigo histórico de Riad, o Irã. Existiu também essa tentativa de aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, mediada pela China, que foi bastante surpreendente, tendo em conta que são países que são rivais existenciais, são países que disputam hegemonia, disputam influência. Existe também uma questão religiosa, não é a parte mais importante, que é o fato de que a Arábia Saudita é o principal país sunita e o Irã é o principal país xiita, e essas são duas vertentes rivais, por assim dizer, dentro do Islã. Mas também por essa associação de fadiga, de que são países que há muito tempo disputam, apoiando atores diferentes em guerras civis. Então, a Arábia Saudita apoia alguns atores armados no Iêmen, por exemplo, enquanto o Irã apoia outros. Tudo isso tem um grande custo político, tudo isso tem um grande custo econômico. Então, existe uma tentativa, movimentos para estabilizar a região nesse sentido. Então, a aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, de alguma maneira, liberaria esses recursos, tanto políticos quanto econômicos. Com a paralisação das negociações entre sauditas e israelenses após o início da guerra, as atenções de Riad se voltaram para Teherã. Um mês após os atentados de 7 de outubro, Raisi foi até a capital saudita para uma cúpula de países muçulmanos, onde se encontrou com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Foi a primeira viagem de um líder iraniano ao Reino do Golfo em 11 anos, num encontro que ficou marcado pelo alinhamento na defesa dos palestinos, críticas a Tel Aviv e no repúdio aos ataques contra a faixa de Gaza. Todos os países da região, de alguma maneira, usam a causa palestina como sua bandeira, todos os países tentam se posicionar como os grandes defensores dos palestinos. Existe bastante retórica, né? O quanto eles fazem de fato é bastante discutível. E isso é particularmente importante para o Irã. O Irã, ali em 1979, quando tem a sua Revolução Islâmica, eles derrubam o Shah, instituem esse regime religioso dos ayatolás, e o Irã escolhe como uma das suas principais causas a causa palestina. Então o Irã se posiciona como anti-Israel, anti-Estados Unidos e pró-palestino. E até hoje isso é usado, de uma maneira bastante cínica até, na política iraniana. A resposta iraniana aos ataques israelenses na Síria foi um marco na relação diplomática entre os dois países. A Revolução de 79, que derrubou a monarquia pró-ocidente do Shah, deu início a um período de conflitos entre Tel Aviv e Teherã, até então um dos poucos países de maioria muçulmana que apoiava Israel. Mas as ofensivas iranianas nunca haviam sido direcionadas contra solo israelense. A estratégia adotada pela teocracia xiita era de uma atuação subterrânea, a partir das guerras por procuração, ou proxy wars na tradução para o inglês. O centro da tática está na exportação de conflitos entre dois ou mais países para outros territórios, sobretudo com apoio de milícias armadas e facções locais. No caso do Irã, as ofensivas são delegadas a grupos como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o próprio Hamas na faixa de Gaza, além do apoio ao ditador sírio Bashar al-Assad e milícias xiitas no Iraque. Os ataques recentes entre Irã e Israel são bastante preocupantes, porque mostram uma mudança de estratégia. Então, na última década, a gente tinha esses ataques por procuração no território da Síria, do Líbano, do Iraque, e de repente esses ataques, pela primeira vez, acontecem no próprio território dos países. Essas guerras por procuração ficam bem claras se a gente olhar para o mapa da Síria. A Síria é governada por um ditador chamado Bashar al-Assad, e esse ditador permite a transferência de armas e de equipamentos entre o Irã até o Líbano. Essa é uma das razões pelas quais o Irã apoia o ditador Bashar al-Assad, envia tropas para a Síria, e o Irã envia também a milícia Hezbollah, que fica baseada ali no Líbano, mas existe com financiamento iraniano. Outros atores regionais que disputam com o Irã, que disputam com a Síria, têm outros interesses. Eles preferem que o regime da Síria caia. Então esses atores, como o Catar, Arábia Saudita, Emirados, apoiam outras facções, apoiam rebeldes, apoiam forças radicais armadas. Então a gente tem aí uma série de movimentações entre os países da região para manter ou para derrubar o regime da Síria. Esse é um bom exemplo de uma guerra por procuração. E eu acho que o caso do ataque do 7 de outubro em Israel é bastante simbólico disso, né? Um ataque que vem
por uma dessas milícias apoiadas pelo Irã. O surgimento do Hamas, responsável pelos atentados contra Israel em 7 de outubro, remonta ao final dos anos 80. A dificuldade de avanço nos diálogos entre Tel Aviv e a mais moderada Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, abriu espaço para o surgimento de setores mais radicalizados na região. Em oposição ao secularismo do Fatah, partido político fundado por Yasser Arafat, que comandava a OLP, o Hamas passou a estabelecer uma perspectiva mais religiosa do conflito, colocando o Islã no centro da disputa territorial e pregando a total aniquilação de Israel. Os extremistas islâmicos, no entanto, ainda constituíam um grupo minoritário, com menos capilaridade entre os palestinos do que a OLP. Nos anos 2000, a morte do líder do Fatah e o crescente fortalecimento do radicalismo islâmico resultaram em uma cisão na gestão do território. Expulso da faixa de Gaza, o Fatah ficou com a administração da Cisjordânia, apostando em uma atuação mais moderada e de diálogo com o Ocidente, através da busca de reconhecimento do Estado palestino em fóruns internacionais como na ONU. Mais bélico, o Hamas ficou com a pequena faixa de terra banhada pelo Mediterrâneo e consolidou uma política ofensiva com atentados frequentes contra Israel. A linha dos radicais, de oposição irredutível a Tel Aviv, convergia com a política adotada pelo principal aliado e financiador do Hamas, o Irã, que ao norte já apoiava outra milícia armada que também nasceu da oposição visceral aos israelenses. O Hezbollah surge nos anos 80, basicamente como um movimento de resistência contra Israel. Naquele momento, Israel ocupava o sul do Líbano, então o Hezbollah é formado para lutar, basicamente, contra Israel. O Hamas também surge como um movimento de resistência. Ambos os movimentos se referem a si mesmos, como um movimento de Muqawama. Hamas, na verdade, é a sigla para Harakat Muqawama Islamiyya, Movimento de Resistência Islâmica. E nesse projeto, o Irã sempre foi um parceiro importante, com financiamento. Isso coincide com o momento da Revolução Iraniana de 1979. O Irã criou o que eles chamam de eixo da resistência, que seria uma série de atores, tanto estatais quanto milícias. Então, a Síria, o Hezbollah, os Houthi, que são um grupo armado no Iêmen. Todos esses atores fazem parte desse eixo de resistência do Irã e todos esses atores contribuem de alguma maneira nos interesses iranianos. Apesar da coalizão liderada pelo Irã e da melhoria nas relações com opositores regionais dos xiitas, como a Arábia Saudita, a influência israelense no Oriente Médio não é insignificante. Os fortes laços de Tel Aviv com os Estados Unidos, além de sua importância no mercado de armamentos e inteligência militar, fazem de Israel um parceiro comercial atraente para outros países da região. Ao mesmo tempo, uma aproximação com os judeus pode ter custos políticos altos domesticamente, sobretudo após meses de um conflito repleto de indícios de violações contra palestinos, crimes de guerra e assassinatos de civis. Existem duas coisas diferentes, que é o que os países dizem que estão fazendo em relação à causa palestina e o que eles estão fazendo de fato. É muito difícil que qualquer um deles se posicione no espaço público contra os palestinos. Existe bastante solidariedade à causa palestina entre as populações. E, em paralelo, a gente vê uma série de colaborações com Israel. O que aconteceu com os ataques iranianos é bastante simbólico disso. Se a gente pensar que a Jordânia, por exemplo, ajudou Israel a abater alguns dos projéteis que estavam indo para Israel. Países como a Jordânia, como o Egito, como os Emirados, têm muito interesse nas relações com Israel e já colaboram com Israel. Agora, tem uma série de questões. Israel é um país muito pequeno também, com um exército que reflete o seu tamanho, e é virtualmente impossível que Israel se defenda de ataques coordenados de todos esses rivais. Então, se existe um momento em que, digamos, o Hezbollah, ali no sul do Líbano, comece a disparar com toda a sua força contra o norte de Israel, os Houthi do Iêmen também disparem contra Israel, o Irã dispare todos os mísseis que tem, é muito difícil que Israel consiga se proteger de todos esses ataques simultâneos. É provável, talvez, que Israel ganhe a guerra, entre aspas, mas com um custo muito alto. E o próprio custo de mobilizar essas forças de defesa, o Israel tem uma coisa que chama domo de ferro, que é um sistema antimíssil, que a gente sempre fala na imprensa, e só disparar esse sistema de defesa custa milhões de dólares para Israel. Então também existe um custo financeiro bastante importante para todo mundo envolvido na região. O Oriente Médio ocupa uma posição estratégica na geopolítica global. Além das enormes reservas de petróleo, o Golfo de Suez, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico fazem dali um dos mais importantes entrepostos comerciais do mundo, o que sempre deu à região lugar cativo na política externa das principais potências do planeta.
O apoio ocidental e a hegemonia militar de Israel em relação a seus vizinhos também entram na equação das instabilidades regionais que ligam sinais de alerta entre observadores estrangeiros. Ainda que Tel Aviv nunca tenha admitido publicamente, é tido como certo que o país possui armamentos nucleares, o que também tem estimulado uma corrida armamentícia na região. Ano a ano, o Irã tem aumentado reservas de urânio enriquecido, um indicativo de suas pretensões em se tornar também uma potência nuclear, ainda que Teherã alegue que seu programa tem fins exclusivamente pacíficos. Nesse caldeirão de tensões geopolíticas, a escalada das escaramuças entre israelenses e iranianos, somadas ao conflito armado com o Hamas, não parece um bom negócio para países com pretensões comerciais na região. Mas apesar das pressões externas, um ator tem se mostrado particularmente interessado na manutenção da guerra que se estende há mais de 7 meses na faixa de Gaza. O premier israelense Benjamin Netanyahu enfrenta há muito tempo protestos populares enormes contra o governo dele. Ele enfrenta denúncias de corrupção gravíssimas e a sensação que se tem em Israel é que assim que ele saia do governo, que ele saia do poder, ele pode inclusive ser detido. O que explicaria, em algumas análises, o seu esforço enorme em manter o país nessa situação de alerta e manter o país em conflito com seus vizinhos e manter o país realizando esses bombardeios na faixa de Gaza e se recusar, como a gente tem visto recentemente, a qualquer tipo de acordo com o Hamas que leve a um cessar-fogo ou que leve ao fim da guerra em Gaza. Desde o começo das hostilidades mais recentes entre Israel e Irã, diversos atores externos têm se mobilizado para impedir que a situação degringole. Os Estados Unidos têm feito uma série de gestões, tanto com Israel quanto com o Irã, para desescalar a situação, outros atores regionais também. Ninguém tem o interesse que isso se torne uma guerra regional. O Irã não tem como lutar essa guerra, apesar de ser um país bastante extenso, com um exército grande, não tem como manter uma guerra com Israel nesse momento. O único ator que parece interessado na guerra nesse momento é Israel, principalmente o premier Benjamin Netanyahu, que tem um interesse político enorme em manter o país em guerra, tanto manter o país em guerra na faixa de Gaza, quanto iniciar novos frontes, talvez até provocar o Irã para um conflito mais armado. O problema com tudo isso é que mesmo com esses ataques coreografados e mesmo com esses ataques simbólicos, poderia de toda maneira ter levado a um conflito mais amplo. Então, mesmo com todos os cuidados que esses países tomam, mesmo calculando os seus passos, a situação sempre pode sair do controle.